minhas companheiras e meus companheiros intervencionistas, brasileiras e brasileiros. Hoje eu vou apenas ler uma nota à nação, que não está sendo divulgada na imprensa, porque nós não temos nenhum veículo de comunicação. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte do Brasil, general do Exército, Geraldo Antônio Mioto, vice-presidente constituinte da República, almirante de esquadra, Ilfres Barbosa Júnior, comandante da Marinha, general do Exército, Edson Leal Pujol, comandante do Exército, tenente brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica, e Dr. Sérgio Moro, chefe da Polícia Federal, na instituição da Presidência da República no governo do Brasil, empreendido pelo povo, inaugurando o tempo novo da civilização brasileira, que iniciou em 1964, pelas mulheres brasileiras, na marcha da família com Deus pela liberdade, com a humildade que o poder impõe aos seus servidores, informamos que cumpriu o projeto de poder, aliás, cumpriu a sua etapa e chegou ao fim o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticos e gerido por corporações quadrilheiras, com a Constituição substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis para bandidos escondidos atrás da toga, promover o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder, e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo. Com a nação sequestrada em seus lares e locais de trabalho, ao extermínio pelo terrorismo do medo, insegurança pública, insegurança jurídica, insegurança econômica, e insegurança nacional, sem foro de socorro no regime, porque em qualquer poder, perante qualquer autoridade, peticiona o próprio bandido ou a protetor dele. No sistema oligárquico, alicerçado no Supremo Tribunal Federal, por onde transformaram a democracia em cleptocracia, e o país num sindicato de ladrões, operado pelo socialismo monetarista de Estado sem economia, promovido por falcatruas contábeis, estelionato estatístico, renúncias fiscais estelionatárias, estelionato de preços públicos, estelionato de consumo, dívida pública renegociada, contabilizada como crédito e registro de exportações inexistentes. E dessa forma, inventam ativos líquidos pelo sistema financeiro criminoso sediado no Banco Central para as emissões de títulos, a captação do dinheiro do terrorismo, narcotráfico e agiotagem pelas bolsas e para a fabricação de real frio para fazer lastro metálico em contas correntes, para os bancos manter a rota do consumo-produção, que abrigava o emprego no consumo fiado e a arrecadação na produção gerada pelo estelionato monetário do governo. Disso gerou-se a tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos, operada pelo Estado paralelo, intrigante, policial, judiciário, burocrático,
9,8% maior do que a iniciativa privada, ao custo de 105,7% do PIB, que reduziu o Brasil a uma massa falida do seu tamanho econômico de 1940, sob uma dívida pública global entre 7 e 9 trilhões, já com 46 milhões de pessoas descobertas de capacidade econômica de sobrevivência, mais de 11 milhões de pessoas eliminadas, ora sendo eliminadas na base de 94 pessoas por dia, só nos corredores de extermínio do SUS, na população com 88,9% de doentes. 174 pessoas eliminadas por dia no banditismo comum de campo. 100 mulheres e crianças estupradas por dia. Uma ocorrência criminosa a cada 5 minutos. 53 mil pessoas eliminadas por ano e outras 135 mil aleijadas e feridas nos corredores de extermínio do trânsito. Destruíram a família, com os filhos erigidos a inimigos dos pais, se estes quiserem educá-los e ensiná-los a trabalhar. Acabaram com o ente conjugal pela transformação das mulheres em inimigas dos homens, através da indústria Maria da Penha, que transforma as esposas em prostitutas, os filhos em cafajestes, os maridos em cafajestes e os filhos em bastardos. Transformaram as escolas em bordéis de iniciação das crianças na prostituição, cafajestismo, vício, vadiagem e marginalidade. Transformaram as universidades em antros de tráfico e consumo de drogas, de onde saem os doutores desprovidos de cérebros e as mulheres transformadas, de deusas da criação, como fontes da vida, em vasos de descarga espermática para cafajestes e parideiras universais por acidentes sexuais. Transformaram o trabalho em guerra de direitos entre empregadores e patrões, e assim desintegraram a sociedade pelo crime erigido a campo econômico, em aumento de 1983% de 2003 a 2018, e desagregaram a nação pelo apodrecimento moral da civilização brasileira, ao grau de 117 milhões e 900 mil demandas na justiça, na população economicamente ativa de 105 milhões de pessoas. Nesse desempenho, o Brasil se insere no mundo, com genocídio de mais de 11 milhões de pessoas exterminadas pelo projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, que se transformou na tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos, o qual praticou esse genocídio com o sistema de poder e a forma de governo. E por ele prostra a humanidade em holocausto, com o dobro de vítimas do holocausto do povo alemão em 1945, contra o qual a humanidade inteira se levantou em socorro humanitário, tipificando a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, com patrimônio de 243 trilhões de dólares e com 985 trilhões de dólares em lastro de emissões para empreendê-lo, desponta como a megapotência do mundo, que só por isso não pode correr o risco de uma convulsão terrorista generalizada em seu território, e muito menos de qualquer tipo de levante miliciano, porque isso seria uma porta aberta para se criar um estado favorável a invasões externas que acabariam sediando no Brasil uma terceira guerra mundial. Na Constituição da República, as Forças Armadas foram instituídas como equipamento de poder civil. Por isso, elas não procederam como em ocasiões anteriores, mas se mantiveram dentro do rigor constitucional até que a reação de cidadania da nação, pela intervenção constituinte no processo histórico, se ultimasse perante os poderes constitucionais, no Supremo Tribunal Federal
em sua competência de Corte Constituinte. E isso cumpriu os trâmites de constitucionalidade, legalidade, institucionalidade e necessidade, chegando o momento do povo exercer a sua responsabilidade para com a pátria, como equipamento de autodefesa da Constituição, de legítima defesa da nação e da pátria, em cuja fase entram as Forças Armadas, dando execução à Constituição. Para tal desempenho, a instituição da Presidência da República, no desempenho de sua investidura de magistratura de Estado, editou hoje o Ato Interventorial Constituinte número 0014/2019, perante a Corte Constituinte, que funda o poder civil na pessoa do Presidente Constituinte da República, com a força militar nas pessoas dos oficiais generais que, com ele, integram a instituição da Presidência da República. Pelo qual está encerrado o Estado paralelo oligárquico terrorista de bandidos. E em virtude disso, no mesmo ato mencionado, em seu artigo 4º, parágrafo único, está determinado que, artigo 4º, fica estabelecido o prazo de 60 dias após a data de edição deste ato para cessar toda a eclosão terrorista que inquieta a nação brasileira, que foi previamente anunciada por Luiz Inácio Lula da Silva com a sua advertência. Prenderam o Lula, mas as suas ideias estão soltas. Implementada por lideranças do PT, MST e sindicatos. Vamos incendiar o Brasil. A guerra civil já está instalada. Parágrafo único. Transcorrido esse prazo e persistindo o estado de guerra convulsional terrorista de massacre da nação, já em grau máximo de barbárie, o Batalhão Fantasma entrará em ação, iniciando com Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os brasileiros e brasileiras que quiserem divulgar esta nota prestarão o seu primeiro serviço de povo no poder. Certamente as gerações futuras agradecerão esse desempenho, porque nós não temos veículo de comunicação de massas. Todos eles estão acoplados na tirania oligárquica terrorista de bandidos. Confiamos na hombridade e no patriotismo de todos os brasileiros que neste momento se agregam à marcha da família com Deus pela liberdade que as mulheres brasileiras, por ela, salvaram o Brasil do comunismo em 1964. E agora, na etapa final daquela marcha, as Forças Armadas Brasileiras, sob o comando do Poder Civil, no Presidente Constituinte da República, reinstalam o Brasil
naquele canteiro de obras, prometendo a todos os que neste momento estão sofrendo o desemprego, estão morrendo nos corredores de extermínio do SUS, estão desesperados, que dentro de poucos dias esse inferno não será mais nem lembrado na história, porque o desenvolvimento do povo brasileiro, num outro grau de vida civilizada, não vai permitir que qualquer pessoa tenha prazer em lembrar deste passado. Passado que nos coube vivê-lo, sofrê-lo e superá-lo. Espero que os inimigos do Brasil e do povo brasileiro tenham juízo, porque eu, como magistrado supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, ao arregimentar com elas a Polícia Federal e as polícias militares, deixei consignado no respectivo ato a ordem clara, direta e fulminante: quem resistir, atirem para matar. Muito obrigado. Deus nos ilumine.